Nós vamos meditar na noite de hoje exatamente sobre tudo que lemos. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Mas é muito curioso que na realidade da igreja, o livro menos lido e estudado pela cristandade é exatamente o documento do Apocalipse. E num bate-papo rápido com os irmãos em Cristo, gera-se a dúvida e vem a pergunta: por que existe esse medo, esse temor de fugir do livro do Apocalipse? Porque muitos tentam interpretá-lo ao pé da letra, e dentro desse documento aparece besta saindo do mar, animais mitológicos. Então isso me gera temor, espanto, arrepio, me tenho medo. Mas quando o apóstolo João, ele recebe as revelações contidas no livro do Apocalipse, e amando de Cristo escreve esse documento e envia 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, ele não escreveu com a intenção de gerar pânico ou medo à igreja de Deus, mas o contexto que ele escreve para uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo na mão dos romanos e também na perseguição vinda pelos judeus. E a ideia deste documento é trazer esperança para esta igreja perseguida. E ao estudar todo o livro do Apocalipse, fica nítido que essa esperança é tão vívida que na verdade não deveria gerar espanto no coração do cristão estudar o Apocalipse, mas alegria, porque é dentro desse documento que mostra a vitória retumbante, acachapante de Jesus Cristo e sua igreja sobre todos os principados e potestades das trevas. É o livro da esperança. Quando Jesus Cristo traz essas revelações a João, que no contexto era um prisioneiro político em uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos, e dentro do contexto ele já era um ancião, provavelmente com mais de 90 anos de idade, porque isso se dá por volta do ano 94, 96 da era cristã. Ele, preso como um prisioneiro político, era a última voz viva do colégio apostólico. Todos os demais já haviam sido mortos, e todos pelo viés do martírio. E a história da igreja diz que tentaram matar João. Talvez você conheça o relato. Pegaram o apóstolo velho com o corpo surrado, lançaram ele dentro de um tacho fervente de azeite, mas milagrosamente não surtiu efeito algum no corpo do surrado e velho apóstolo. Então agora ele se torna um prisioneiro político em uma ilha vulcânica. E é nesse cenário, longe da igreja que ele amava, dos irmãos em Cristo, quando todas as portas dos homens do mundo se fecham para João, é como se uma porta se abrisse no céu. Ele ouve uma voz: só para cá, João, que eu te mostrarei as coisas que são e que hão de acontecer. Tudo que vem escreve livro. E logo no capítulo 1, ele vai retratar essa visão gloriosa que ele tem. Ele vê 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. Ele fala que quando ele tem essa visão, ele cai como morto, mas aquele que falava com ele, vem até ele, toca nele e diz para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, sou o princípio e o fim, sou aquele que esteve morto, mas estou vivo para todo sempre, o amém. Esse é o cenário, esse é o pano de fundo. Jesus Cristo, a partir do capítulo 2, ele vai fazer um diagnóstico das 7 igrejas da Ásia Menor. E dentro desse diagnóstico, Jesus Cristo levanta elogios, críticas, orientações e promessas. Se não, vejamos, para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo, ele diz que era uma igreja que rejeitava o mal, eles perseveravam e tinham paciência, porém, eles haviam abandonado o primeiro amor. Aí vem a orientação: volte ao primeiro amor, porque se vocês voltarem ao primeiro amor, eu darei a vocês de comer da árvore da vida. E ele continua dentro do seu diagnóstico e anuncia à igreja de Esmirna: vocês têm suportado o sofrimento com firmeza.
E essa igreja, ela não recebe críticas, mas recebe orientações. Ser fiel até a morte, que eu lhe darei a coroa da vida. Ele traz críticas, elogios e orientações. Chegamos na igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, contextualizando, ela foi fundada por mais ou menos por volta de 250 a.C. por um homem chamado Antíoco II, que vem da dinastia dos Seleucidas, ou dos Seleucos, dos gregos. E no contexto em que João envia essa carta para esta igreja, tem 3 aspectos que circuncidava a cidade de Filadélfia. Um ponto não está muito claro: quem é o fundador dessa igreja? Quem anunciou o evangelho lá? Quem estacou a bandeira de Cristo? Alguns dizem que foi Paulo, porque em Colossenses capítulo de número 4, ele diz que aquela carta também era para ser lida em Laodiceia. Nós não sabemos, mas uma igreja está na cidade de Laodiceia. E os 3 grandes aspectos que circuncidavam aquela cidade, que tornava ela orgulhosa, prepotente. Imagine que todo cidadão daquela cidade batia no peito e tinha orgulho por pelo menos 3 coisas que vinham daquela cidade. A primeira, ela era o centro financeiro e bancário da Frígia. Era a cidade mais rica da região da Frígia, a chegar ao ponto que no ano 60 da era cristã, um terremoto varreu Laodiceia. Eles nem receberam ajuda, reconstruíram com dinheiro do próprio bolso. Eles eram ricos, bastados, e isso trazia um orgulho gigantesco para os cidadãos daquela cidade. O segundo ponto que faziam com que os moradores da cidade se sentissem superior aos demais, a indústria textil. Eles fabricavam as melhores roupas de toda a Ásia Menor e da Frígia. As roupas da moda vinham de Laodiceia. As grifes da antiguidade do contexto vinham de Laodiceia. O terceiro aspecto que fazia com que os moradores da cidade tivessem orgulho e se sentissem superior, é que a medicina de Laodiceia era uma das mais avançadas da época de João. Na cidade de Laodiceia eles tinham pó frígio, que era usado para fazer o melhor colírio da época. Pessoas do mundo inteiro vinham atrás do colírio da cidade de Laodiceia. E todos esses aspectos estavam entrando dentro da igreja. O aspecto social da cidade refletindo dentro da igreja. E agora eu gostaria que você analisasse comigo o verso de número 14. Quando Jesus Cristo se apresenta dentro de 3 pilares, ele diz: eu sou a fiel testemunha. Ele é fiel. E falar de fidelidade nos dias de hoje, aonde nós vemos irmãos traindo irmãos, pai trai filho, filho trai pai, a fidelidade está em xeque. Você não sabe mais em quem depositar a sua confiança. Mas Jesus Cristo se apresenta como a fiel testemunha, que não tem possibilidade dele ser infiel com aqueles que têm fidelidade com ele. Ele é fiel testemunha, ele é verdadeiro, nele não tem máscaras, não tem fachada. É inevitável que tem pessoas que usam máscaras. Às vezes, na nossa frente é uma coisa, por detrás é outra. Tem inúmeras máscaras. Não é verdadeiro, não faz transparecer realmente o seu caráter e quem ele é. Ele sempre esteve com Deus, desde os primórdios da criação. Ele mostra para aquela igreja que ele é fiel, que ele é verdadeiro e que ele é todo poderoso. Porque talvez muitos não estavam entendendo, não estavam compreendendo. E quem sabe até por frustrações interiores. E no verso 15 a 16,
quando ele faz o diagnóstico, ele sempre vem anunciando para essas igrejas: eu conheço as tuas obras. E aqui tem dois aspectos, tem dois pontos. Jesus Cristo, ele conhece as minhas obras de injustiça. Foi falado muito aqui sobre justiça, aqui agora o querido Bruno. Em que sentido que você quer apontar isso, irmão Wesley? Aquilo que a mulher não vê, Jesus vê. Aquilo que o marido não viu, Jesus viu. Aquilo que o papai e a mamãe não vê, Jesus vê. Aquilo que o pastor não vê, Jesus vê. Porque Ele conhece as nossas obras. Tanto as obras de injustiça, as nossas falhas, nossos erros, como também Ele assiste às nossas obras, feitas através do reino, e impulsando as obras de justiça do reino. E aqui entra um ponto muito curioso. Dentro da igreja de Deus, há inúmeros tipos de pessoas com motivações totalmente diferentes uma das outras. Tem pessoas que querem o trabalho no reino de Deus, ofício, ministério, com às vezes intenções erradas ou motivações erradas. Muitos querem um microfone para se aparecer, para ser aplaudido, para ser ovacionado, querem status, querem usar o chamado para se promover socialmente, enfim, de todas as formas. Motivação errada, e buscam o reconhecimento a todo custo. Já na contramão, há pessoas no meio do povo de Deus que fazem a obra do Senhor da forma certa, na intenção certa, para a glória de Cristo, para o alcance das almas, para o louvor do nome de Deus, e às vezes não são assistidos, não são observados, não são vistos, não são reconhecidos. Mas fica tranquilo, a motivação está certa, e Jesus conhece as suas obras, e Ele, sabendo o que você faz em prol do reino, já está mais do que suficiente. Jesus conhece as nossas obras, e Ele diz para a igreja de Laodiceia: vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos. É muito interessante a didática que Jesus trabalha. Tanto quando Ele estava ainda fisicamente entre nós, que Ele usava os aspectos culturais para trazer ensinos espirituais. Isso são as parábolas. O semeador, por que Ele usa isso? Porque muitas pessoas que estavam no auditório trabalhavam com colheita, com plantação, e o pescador lançou a sua rede, estava conversando com pescadores e trazendo verdades espirituais. E aqui ele vai usar o contexto da cidade, cultural, até mesmo geográfico, pontos estratégicos da cidade, dificuldades e problemas da cidade, para trazer verdades. Por que Jesus Cristo disse que eles não são frios, não são quentes, mas são mornos? Uma das maiores dificuldades da cidade de Laodiceia era a água potável. Nela havia muitas fontes, mas eram fontes térmicas, com águas mornas, insalubres para o consumo. E aí Jesus Cristo faz uma comparação: vocês não são nem muito espirituais e praticamente mortos, vocês não estão nem acesos espiritualmente, não tem fogo, não tem fervor no coração pelo reino, pelo evangelho, e também não estão mortos, estão em cima do muro, não tomou uma decisão. Vem para o culto, também vai para a balada, assiste pregação, mas também assiste o que não presta, não toma uma decisão. E é curioso que Jesus Cristo fala bem assim: eu queria que você fosse frio ou quente, mas não, você é morto, está no meio, você não tomou uma decisão, parece, está dividido, está sendo puxado para lá e para cá. Parece que é uma palavra dura de Jesus, né? Queria que você fosse frio, ou seja, não quer nada com nada, vá para lá. Mas não é uma palavra dura. Vocês não lembram do que Paulo escreve em Romanos capítulo 1? Quando o homem peca enfreadamente e não está nem aí para o juízo e para a justiça de Deus, Paulo usa as expressões como que se Deus faz assim: ó, vai, faz, mas você vai receber a punição pelos seus erros. Deus entrega esses homens aos seus desejos, às suas paixões. Já está desenfreado, então vai embora. Talvez a ideia seja essa: está em cima do muro, não quer nem ser do mundo nem ser da igreja, está em cima do muro, está apertando com dois. E ele fala sobre a mornidão espiritual. Isso está claro no verso de número 15 e no verso de número 16. E aí vem a palavra forte de Jesus: por vocês não serem nem frio nem quente, são mornos, eu vou vomitar vocês na minha boca.
Expressão pesada, né? Vomitar, tirar de dentro de mim, afastar vocês de mim. Você não toma uma decisão, você não sabe o que você quer. Se é frio, não é quente, ele está no meio, é morno. E aí Jesus continua dentro do seu diagnóstico. E aí no verso de número 17 ele vai apontar algo que eles tinham como orgulho, que é um dos maiores problemas dessa igreja. E olha o que Jesus diz: vocês falam que vocês são ricos. Você lembra da introdução do sermão? A cidade mais rica da Frígia. Vocês dizem que são ricos e têm orgulho por isso, porque não tem falta de nada. Presunçosos. Aí Jesus Cristo rebate e diz: vocês são pobres e miseráveis. Ele faz um contraste entre a riqueza financeira, social, bens materiais, no sentido de vida fervorosa, vida com Deus, ser um crente, não morno, não frio, mas um cristão, cheio do Espírito Santo de Deus, fervoroso, constante, que tem uma vida íntegra na presença de Deus, que não é esmurecido na fé. Nós somos ricos, não temos falta de nada. Olha o orgulho, olha o orgulho, a soberba. Tenho falta de nada. É curioso que tem pessoas que são tão ricas financeiramente, tão ricas, que elas só têm dinheiro. Eu não consigo entender que prosperidade é essa. São tão multimilionários que daria toda a sua fortuna para sair do leito de uma cama, para ter o movimento de novo das pernas. Não consegue comprar a saúde de volta. Que riqueza que é essa? Talvez a melhor riqueza é você conseguir viver bem com aquilo que Deus tem te proporcionado e ter uma vida plena na presença de Deus. Não estou pregando contra a riqueza, não. A ideia não é essa, não. Nosso Deus é o Deus que prospera financeiramente também. E se Ele te prosperar, honre a Ele também com a sua riqueza financeira. É que Cristo não chamou ninguém para fazer as pessoas serem ricas em dinheiro. Ele chama as pessoas para uma salvação eterna, que é incomparável com qualquer riqueza ou fortuna ou bem material humano. O orgulho tomava conta até de membros da igreja, que muitos poderiam ser ricos também, já que a cidade era a cidade mais rica da Frígia, uma das mais ricas da Ásia Menor. Jesus Cristo faz a comparação da riqueza material deles, chamando eles de miseráveis e pobres. Não vale de nada essa sua riqueza. Pode esnobar os menos abastados, os mais pobres, pisar em cima de quem não tem nada. E ele continua dizendo que além de eles serem pobres e miseráveis, eles estavam nus. Vocês lembram que eu falei sobre o comércio, a indústria textil, que eles tinham as melhores roupas? Jesus usa o contexto cultural, social da cidade para falar: o que adianta ter os melhores vestidos, as melhores roupas? Vocês estão nus, despidos. Isso é muito curioso. Jesus combate a vaidade e o orgulho da riqueza. Ele combate o orgulho de terem as melhores roupas, de serem o povo mais bem trajado. E agora ele vai na jugular. E além de vocês serem miseráveis, pobres, estarem nus, vocês são cegos. Vocês produzem colírio para curar pessoas do mundo inteiro, mas vocês estão cegos. Estão curando as pessoas do problema físico, mas espiritualmente totalmente cego. Não está vendo tudo isso entrando dentro da igreja? Orgulho, prepotência, altivez de coração, achando que a riqueza material podia comprar tudo, mas não compra a salvação. É nesse sentido que eles estão totalmente mornos, em cima do muro, não tomam uma decisão, não tem um fervor espiritual. E após Jesus fazer todo esse diagnóstico, apontar tudo isso para essa igreja, no verso de número 18, agora ele vem com a proposta, e ele diz: compre de mim ouro puro.
dinheiro que você tem não vale de nada para esse aspecto, na ideia da cidade. Eu tenho ouro puro de verdade, eu tenho uma riqueza. E é curioso, quando Jesus Cristo faz essa comparação, compre de mim ouro puro, o que ele estava falando sobre isso? O que ele quis dizer? Eu concordo com o teólogo João Calvino, e não só ele, tantos outros, John MacArthur, Spurgeon, que diz o seguinte: que essa ideia de comprar ouro puro seria a necessidade de buscar a verdadeira riqueza espiritual, como a fé, como uma vida de humildade e dependência de Deus, em contraste com a riqueza financeira. Então Cristo estaria ensinando para essa igreja que a verdadeira riqueza é ter uma vida de fé constante, é ter uma vida de humildade e dependência de Deus. Isso é a verdadeira riqueza no coração do cristão. Veja o contraste que é com algo literal, financeiro, com algo espiritual. Para uma igreja que estava totalmente dormindo, morna, ele oferece ouro. Compre de mim esse ouro, volte a ter vida, sejam simples e humildes. E ele complementa dizendo: eu tenho vestes brancas, contraste com as roupas da cidade de luxo. Jesus Cristo oferece no verso de número 18, vestes brancas. Ou seja, ele oferece uma vida de fé plena, ele oferece uma vida de humildade, de dependência na pessoa dele, mas ele também oferece vestes brancas. Vestes brancas já é ponto passivo, na maioria dos contextos aqui não foge, está atrelada à purificação, à santificação, que você só consegue encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso purificador e remidor e justificador. O contraste é gritante. Talvez eles tinham as melhores roupas, mas as vestes estavam sujas de pecado, imundas, espiritualmente. Por isso Cristo vem e oferece para eles vestes brancas, perdão, justificação dos erros, do pecado. É isso que ele está oferecendo para essa igreja, de nariz empinado, de coração prepotente, orgulhosos por toda a sua vaidade. Aí no verso de número 19, olha a expressão que Jesus Cristo usa: eu repreendo a quem eu amo. Eu corrijo, são duras, e muito duras. E você consegue ver um cuidado de pai na pessoa bendita de Deus e de Jesus para com os seus discípulos, da mesma forma que você vê o pai e uma mãe cuidando de um filho. Isso parece que reverbera e transparece dentro do lar. Quando o papai e a mamãe corrigem o filho por algo errado que ele fez, corrige para que ele seja melhor e para o bem dele, não para o mal dele. Eu sei que para a maioria você só vai entender isso depois dos 30 anos, 20 anos para frente aí. Por isso muita privação, por isso papai e mamãe proíbe muito. E você fala: mas por quê? Por quê? Para o seu próprio bem, para guardar suas emoções, para te guardar de muitas coisas que podem rebentar com a sua vida. Talvez você não entenda agora. E por isso que Jesus Cristo, ele diz: eu repreendo a quem eu amo, porque ele é um Deus zeloso. Ele cuida, ele zela daquilo que é dele, daquilo que ele ama. Tem ciúmes, não divide com ninguém. A ovelha de Cristo que está nos braços dele, como está em João 10, 27 a 29, ninguém arrebata, ninguém tira, porque ele zela, ele cuida. Ele corrige a quem ele ama, porque ele é um Deus zeloso. E além de ser um Deus zeloso, ele chama o arrependimento, ele mostra que ele sim dá oportunidades para o cristão se arrepender. Às vezes nós erramos com o próximo, com alguém, e talvez não teremos a oportunidade de receber até uma palavra verbal de perdão, quando você se arrepende. Talvez não vai ter essa oportunidade, mas Jesus Cristo, ele está disposto a dar oportunidade para um coração arrependido, um coração que entende que é dependente dele, que precisa dele, que não tem como caminhar sem ele, que se rende à sua majestade, à sua glória, e compreende que precisa ser governado e guiado pela pessoa bendita de Jesus.
Ele é o Senhor de novas oportunidades. Ele está disposto a dar novas oportunidades, até para quem está em cima do muro, como essa igreja estava morna em cima do muro. Ele está disposto a dar oportunidade. Se arrependa. No verso de número 20, continua a misericórdia gritante de Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Além de ser o Senhor de oportunidade, Ele é o Senhor de misericórdia. Ele é o Senhor até de paciência. O fato de bater, de chamar. Você percebe, ao longo da história de toda a Bíblia, que a reconciliação do homem com Deus partiu sempre de Deus. O homem, depois da queda de Adão, ele é impossibilitado de ir até Deus ou de buscar a Deus, por conta da nossa natureza caída e adâmica. O plano da justificação vem de Deus, o plano da redenção vem de Deus, e aqui é Ele que vai até a igreja e diz: vocês estão assim, esse é o cenário. Estão praticamente dormindo, mortos espirituais, mas tem oportunidade, eu estou chamando, vem, se arrepende, ainda tem jeito, eu estou batendo na porta, eu estou tendo paciência, é a misericórdia, é a oportunidade. E se abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Você percebe que tem elogios para essa igreja? Não. É uma das igrejas que não recebe elogio, recebe críticas, como todas essas que eu estou descrevendo. Recebe orientação: se arrependa, sai de cima do muro, não seja morno, senão eu vou te vomitar da minha boca. Tome uma decisão. E se você se arrepender, olha aí que está no verso 21, agora vem a promessa: ao que vencer, aqueles que vão se arrepender, aqueles que estão ouvindo Jesus Cristo chamar para viver uma vida na dependência dEle, não confiando na força do seu braço, na força do seu bolso, na força do seu poder financeiro aquisitivo, mas confiando plenamente nele, tendo uma fé viva nele. Qual que é a promessa que ele tem? Ao que vencer, sentará no meu trono junto comigo, assim como eu me assentei no trono com meu Pai. E ele termina com aquele apelo maravilhoso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia é a igreja que mais recebeu críticas de Jesus entre as igrejas do Apocalipse, porque eles estavam em cima do muro, nem afastado totalmente de Deus e nem totalmente seguro em Deus, meio lá e meio cá, vai para lá e vem para cá. E esses ensinamentos para nós são preciosos. O alerta está levantado. Será que eu me enquadro nisso aqui do texto? Será que eu estou frio? Será que eu estou quente ou estou morno? Na onde eu me enquadro? A minha oração é para que você esteja enquadrado naquilo que é a verdadeira riqueza que Cristo oferece: uma vida de fé plena, uma vida espiritual ativa. E quando eu falo de vida espiritual, eu não estou atrelando a dons do Espírito miraculosos, não. Uma vida constante, como o Bruno falou aqui, orando, meditando, tendo sua vida de jejum, de meditação na palavra, principalmente de meditação na palavra de Deus. Eu corroboro as palavras do Bruno. Nós gritamos aos quatro ventos: eu amo o Senhor Deus, eu amo o Senhor Jesus. Mas você procura conhecer esse Senhor que você tanto grita que ama? Deus se revelou através da sua palavra. Se você ama tanto a Deus assim, eu quero acreditar que você ama, você deveria ler mais e conhecer mais a palavra do seu Deus. Parabéns pela iniciativa de colocar os jovens para estudar e ler a Bíblia. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, nós não podemos ser como os cristãos da igreja de Laodiceia. Nós devemos ser cristãos fervorosos e vivos,
na obra de Deus, na dependência de Deus, com fé pulsante no coração, cumprindo o propósito de todo nascido de Deus, anunciar o Evangelho, cumprir o ID de Cristo Jesus, para a glória do nome de Deus.